Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. É uma grande alegria nos reunirmos aqui mais esse domingo à noite, né? Para podermos ler juntos, comentar, compreender aqui um pouquinho mais a respeito do Evangelho de Jesus. Nós perguntamos mais cedo aqui no Instagram, eu já vou deixar essa pergunta para todo mundo que vai entrando aí, né? O que é a verdadeira realeza para você? O que é a verdadeira realeza para você? Isso tem a ver com o estudo de hoje. Então vamos trazendo para cá. Já está entrando aqui, dando boa noite, né, para quem está chegando. Boa noite, Ana Carla. Boa noite, Dona Olga. Oi, boa noite, Juliana, Gladete. Boa noite, Emmanuel. Boa noite, Emília, tudo bem? Boa Tudo noite a bem, todos. graças a Deus. E com você? Tudo certo, graças a Deus. Que bom, que bom. Muito bom ter você aqui com a gente, Emmanuel. E hoje a gente vai seguir ali, né, e finalizar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo com a parte das instruções dos Espíritos. E Kardec separa para a gente uma leitura que ela é muito tocante, né? É uma leitura que, por ser de uma experiência, né? Um espírito que vem trazer aí a sua própria experiência, ela certamente nos toca. Mas antes de entrarmos aqui nessa leitura, Emmanuel, eu gostaria de te convidar para fazer a nossa prece de abertura. Pode ser? Pode, com certeza. Obrigada. Vamos todos nesse momento fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos protege, que nos ampara e que nos guia, mantendo os nossos pensamentos num padrão vibratório elevado, agradecendo pelas dádivas, pelas oportunidades, pelas conquistas e pelas batalhas da nossa semana, e que possamos absorver ao máximo essa oportunidade que o Evangelho nos dá de conhecimento e de busca pelo saber. Assim nós damos por aberto mais uma noite de encontros, de estudos, e que sejamos sempre felizes na glória de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Então, amigos, a gente faz aqui, né, e seguimos o roteiro que nos foi ensinado, né, pela espiritualidade. Tem em muitas edições do Evangelho segundo o Espiritismo esse roteirinho também aí pra gente. A gente faz uma prece inicial, depois nós seguimos com a leitura, que pode ser, né, uma leitura de uma abertura aleatória, né, de um livro que você tenha com você, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja alguma outra obra básica, ou obras que a gente chama, né, secundárias, né, da segunda fase da doutrina, obras psicografadas por Chico Xavier, por exemplo, as obras da FEB de Mensagens, ou de Valdo Franco, né? Tem tantas obras bonitas, né, que servem para esse momento. Jesus no Lar, né, de Nélio Lúcio, é uma obra maravilhosa. Então você escolhe alguma obra que você tem em casa, ou, né, o Novo Testamento, a Bíblia, fique à vontade para ler um trechinho e depois pensar, refletir, comentar, né, o que aquele trecho trouxe para você, e no final fazer a prece, né, final e uma irradiação. Aqui em casa, como a gente tem, né, eu tenho a Ellen, tem 7 aninhos, a gente usa as obras da FEB para crianças, né, que tem a turma da Mônica. E aí ela tem uma que tem Jesus, uma com Chico Xavier, uma com Allan Kardec, a gente vai revezando assim, e sempre tem mensagens ali importantes e trocas, né? Então fica aqui esse convite, né? Você trazer a família junto aí um dia na semana, um horário que fique bom para todos, ou fazer a sós também, sem problema algum, desde que lê em voz alta, comente em voz alta, porque sozinho, a gente nunca tá. Tem pelo menos o nosso anjo guardião aí ao nosso lado, né? Para compartilhar esse momento. E é um momento que a gente, de fato, eleva os pensamentos e permite que esse espírito protetor nos intua. Então, vamos lá para a leitura do capítulo 2, do item 8, que diz assim: Uma realeza terrestre. É um texto que está assinado por uma rainha de França e foi psicografado em Havre
1863. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Oh, então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela dar-lhes acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. É sempre tocante, né? Esse texto. Eu confesso que é um dos meus favoritos, assim, do Evangelho, sabe? É um dos que toca de verdade a gente. Tem vários, né? Os de Paulo também, eu gosto muito de Erasto, mas esse aqui, por ser esse depoimento, né? E lembra muito os depoimentos que a gente encontra na quarta obra da codificação, O Céu e o Inferno, também tem depoimentos nesse tom, assim. É muito tocante, porque é a experiência, né, mano, de quem viveu e volta para nos contar, né? Volta para nos poupar das ilusões. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, mano, o que esse texto traz para ti. Com certeza, Emília. Esse item oitavo dessa instrução dos espíritos, ele vem arrematando todo o capítulo, né? Todo esse capítulo segundo de O Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, para a gente ter uma compreensão muito mais completa, a gente não consegue entender toda a pureza, toda a verdade dessa narrativa que essa rainha de França faz, se nós não analisarmos todo o capítulo que foi feito antes, nas semanas passadas. Né? Porque nós não conseguimos compreender a justiça de Deus, a justiça divina, se nós não entendermos o que é uma vida futura, se nós não acreditarmos na vida futura, se nós não entendermos qual que é a realeza de Jesus, né? O que é essa realeza terrena, como foi proposta na enquete, e se nós não modificarmos o nosso ponto de vista, nós temos muito imbuídos em nós o ponto de vista que nós viemos a este planeta para trabalhar, mas esquecemos o verdadeiro propósito do trabalho. Não estamos aqui dizendo que nós não devemos trabalhar, que nós devemos esperar a vida futura. Não, muito pelo contrário, até mesmo que isso seria contrário aos ensinamentos, às leis divinas, a lei do trabalho, a lei da evolução. Né? Então, são fatores que essa narrativa dessa rainha, ela demonstra muito aquilo que, na verdade, nós já sabemos,
né, que daqui dessa terra nós não vamos levar nada, né, que tudo vai ficar para trás e que, na verdade, aquilo que realmente vale, que é valoroso na vida futura, são os ensinamentos, a caridade, todas as benesses que nós podemos fazer ao próximo, como aqui próprio no texto fala, quantas lágrimas nós enxugamos. E é muito interessante também nós analisarmos nesse mesmo aspecto a narrativa, por exemplo, que Kardec traz no Livro dos Espíritos sobre o que a gente tem que entender sobre esse meu reino não é deste mundo. Então, nesse Livro dos Espíritos, na questão mais propriamente 1018, ele faz essa pergunta, né? Em que sentido se devem entender as palavras do Cristo? O meu reino não é deste mundo. E a espiritualidade responde. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem, ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, aqui traz um recado extremamente puro e verdadeiro e lógico do que nós, espíritas, nós que acreditamos no espiritismo e procuramos seguir essa doutrina nas nossas vidas, nós devemos seguir. É bem isso, né, Emmanuel? Traz essa questão, né, da causa das aflições também. A gente vai falar disso no capítulo 5º, né, daqui a algumas semanas aí, acho que mais para 2025 a gente chega lá, né, tema a tema, semana a semana. E traz para mim também uma questão sobre o orgulho, né? Esse desafio do orgulho, porque tem a questão da posse, né, da necessidade, às vezes, que a gente exacerba, né, de poder ou de bens materiais, né, mas a questão do orgulho também que ela traz aqui, né, que ela se via superior, né, porque também era o costume da época, né, a questão né, esse imaginário que se criou do sangue nobre, né, então ela acreditava nisso que não é verdade, hoje a gente sabe bem, né, mas era uma justificativa, né, para que o povo se submetesse à vontade só de alguns, né, justificava-se que esses alguns eram os escolhidos, né, por Deus para ter esse trabalho aí, né, de governar sobre os demais. Mas isso vinha com uma questão, né, de superioridade, de orgulho. E saindo desse universo da realeza terrena dela, né, lá, né, de séculos atrás, e hoje são poucos os países que ainda adotam esse modelo, nós viemos para a nossa realidade aqui, vai. Será que nós não nos sentimos, às vezes, reis e rainhas dos nossos próprios reinos, né? Quando a gente detém algum cargo, ou até mesmo dentro de casa, né? Ou alguma diplomação, né? Ou né, tem alguma posição hierárquica, ou na família, uma responsabilidade sobre os demais. Será que a gente está agindo com a humildade necessária nesses momentos? Porque a lição que ela traz aqui para a gente pode transportar, né, para os nossos reinos terrenos, né? Então, alguém que receba um cargo de importância tem aí uma grande responsabilidade sobre os seus irmãos, né? E pode agir com humildade, pode seguir ajudando, sendo benevolente, enxugando lágrimas, né? Sem se impor, né? E também, além disso, né? Aqueles que não agem dessa maneira, a gente sabe que a lei divina, né, a lei de Deus, a lei natural, ela vai corrigir, né? Ela vai demandar a reparação de nós, né? E isso acontece de forma muito natural. A nossa própria consciência vai se encarregar de nos propor essa reparação. E é interessante, mano, tem um livro que chama Astronautas do Além,
que foi Chico Xavier, você deve estar se recordando aí, né? E tem lá no capítulo 10 um texto que chama Paralítica, em que Chico discorre a respeito de uma reunião pública, né, que eles iam fazer, e que horas antes, 4 irmãos, né, estavam com eles, enfim, e que eles foram visitar numa cidade vizinha uma criança doente. E essa criança não morava muito longe, né? Mas e lá nessa cidade, então, em que eles encontraram essa criança, eles encontraram a enferma e uma senhora paralítica, num recanto quase isolado, numa zona rural, né? E essa senhora pediu para que eles orassem com ela durante um certo tempo. Muito simpática e sofredora, vivendo da caridade pública, ele descreve, sem qualquer parente. A situação dela realmente comoveu muito o Chico e as pessoas que estavam lá. Voltando para a reunião, depois da visita que eles faziam a alguns lares, né? Começaram com as tarefas da noite e abriram aqui o Evangelho segundo o Espiritismo nessa passagem, né? E aí houve uma comunicação de um espírito, de um poeta, Epifânio Leite, que deixou uma mensagem muito bonita. Depois a gente pode até ler aqui, né? E nessa mensagem ele não deixava dúvidas que aquela senhora paralítica seria esse espírito aqui, que estava em fase de reparar com a sua consciência, né? Aqueles enganos do passado e vinha reencarnar numa situação de muita necessidade, numa situação em que ela se sentia ali necessária, né? Que ela sentia que aquela situação era necessária para que ela se refizesse espiritualmente. Então eles deixam aqui ele deixa um poema, uma mensagem até de esperança, e é muito bonita. E diz assim: vejo-te soberana aos painéis da memória. O trono te emoldura a face de outras eras, oprime sem temor, espancas onde imperas. Fulges no fausto vão de vaidade ilusória. A paixão te esfogueia a fome de vanglória. Exilas e destróis, humilhas e encarceras. Vem a morte, no entanto, entre forças austeras, e largas sob a cinza a pompa transitória. Foi-se o tempo, hoje achei-te em catre duro e estreito, paralítica e só, parafusada ao leito. Chorei ao ver-te a choça e o triste quarto em ruínas, mas o louvo o fel de agora ante o sol do futuro. Pela dor subirás ao reino do amor puro, em teu carro estelar de açucenas divinas. Fiquei um pouco emocionada. Mas é isso, né, mano? É esse movimento da vida, né? Que a vida convida. Com certeza, né, Lídia? E muito interessante, voltando a essa instrução dos Espíritos, a dica que ela dá para a gente conquistar esse lugar no reino, né? Que é através da abnegação, da humildade, da caridade. E isso me lembra muito aquela passagem do livro Nosso Lar, quando André Luiz, já se recuperando, né, depois de ter saído das zonas umbralinas, ele consegue uma oportunidade de trabalho. E qual é a primeira vontade dele? Exercer a sua profissão que ele exercia quando encarnado, que era médico. E ele aprende que tudo aquilo que ele angariou na Terra, ali nada valia. Então, foi na prática, posteriormente, depois que ele recebe uma nova oportunidade de trabalho, que ele vê tocado pela necessidade da caridade, do auxílio ao próximo, que ele, auxiliando Narcisa, pega um esfregão e começa a limpar o chão, né? Uma função de faxina, de profilaxia do ambiente. Então, isso demonstra como, na prática, o André Luiz ele aprendeu de forma direta que tudo o que nós buscamos da Terra, em regra, a gente não consegue aplicar no mundo espiritual. O conhecimento fica, com certeza, mas nós temos uma necessidade muito maior e que muitas das vezes não é reconhecida quando estamos aqui encarnados, não é mesmo? E é muito tocante essa parte de
ver, por mais que nós saibamos, nós não levamos nada de tesouros aqui da terra, nós entendermos de forma real, né, qual é o verdadeiro sentido das nossas vidas. Até mesmo porque nós somos bombardeados constantemente, diariamente, de que nós temos que trabalhar para adquirir, para conquistar, e esquecemos que nós temos que, muitas vezes, trabalhar para viver, e não viver para trabalhar. Né? Que o verdadeiro intuito do nosso trabalho é proporcionar o nosso crescimento, e, consequentemente, o nosso sustento também. E já aproveitando, nessa questão também que nós falamos daquilo que, quais são as consequências de nós não seguirmos essas questões, o caminho da porta mais estreita, do caminho em que nós temos as sarças e os espinhos para nós buscarmos o trono, o verdadeiro conhecimento desse reino de Deus. Eu gosto muito do trechinho já no final também do Livro dos Espíritos, que São Luís faz uma menção de como nós devemos buscar eliminar os nossos erros, as nossas imperfeições. Então, peço só uma licencinha para dar uma lida, que eu acho muito interessante esse parágrafo. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo das suas misérias. Faz a gente pensar, né? Faz a gente refletir a respeito de como a gente tem se comportado, né? Mediante até as necessidades dos nossos irmãos, mediante às vezes, né? O exemplo que você traz do André Luiz é muito interessante, né? Ah, será que eu me coloco à disposição? Será que quando eu me coloco à disposição tem que ser do meu jeito, né? Ou será que eu estou de fato aberto a ajudar de verdade, da maneira como for necessária, né? Então é uma reflexão para a gente ter aí ao longo da semana, né? Como é que temos, que papel nós estamos assumindo, que reino nós estamos perseguindo, né? Fica essa pergunta, que de fato é bem o que o Emmanuel falou, a gente precisa, claro, estar no mundo material, fazer parte dele, né? Ele existe porque ele é muito importante para a nossa evolução, do contrário, a gente não estaria aqui, né? Então, o mundo material ele é fundamental para a nossa evolução e nós temos uma parte no progresso, né? Que a gente devolve para a vida o que a vida dá, né? Então, que seja algo, um ciclo aí virtuoso e que a gente possa contribuir sim para o progresso do mundo, da sociedade, mas que não seja com esse véu do egoísmo, né? Que não seja com essas ilusões transitórias, né? De posse, porque no final a gente sabe, não fica nada, né? Bem, Emmanuel, tem algum comentário final pra gente? Eu tenho. Eu gostaria muito de mostrar, fazer a resposta da enquete e eu mostrar o que seria essa realeza terrestre, né? Então, eu peguei um trechinho de um capítulo do livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, que eu acho que ressalta muito essa questão do legado de Jesus nos ensinando. Seria o capítulo 127, Humanidade Real. Apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar.
Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. É isso. Então vamos nos conduzindo aqui para a prece final. E nesse momento eu queria lembrar esse trechinho final aqui da mensagem, né, desse espírito. Uma rainha de França que diz para a gente ter piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e que a gente possa ajudar-os com as nossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. Então que a gente possa nesse momento, amigos, nos colocar numa posição, né, de ainda mais íntima comunhão com o nosso Criador, sentindo esses efeitos benéficos dessa reunião, da proximidade dos nossos espíritos amigos, dos espíritos amigos da nossa casa, que preparam esse ambiente para que o Evangelho ocorra da melhor maneira, para que esses corações aqui reunidos, que sejamos todos tocados, para conduzir melhor a nossa semana, para que essa mensagem de fato seja para nós inspiradora das nossas ações, das nossas decisões, que nós possamos a cada semana aqui nos transformar um pouco. E nós pedimos nesse momento por todos os reis e rainhas dessa terra, aqueles que têm o título e aqueles que não têm esse título, mas se sentem, por alguma razão, ilusão, mais poderosos do que os outros. Que esses irmãos tenham seus corações dulcificados, que eles possam receber o amor e perceber a realidade espiritual, a realidade da nossa igualdade perante a Deus e possam dedicar as suas vidas a fazer o bem, colocar em boas obras todo o poder, todos os benefícios, as vantagens que receberam por empréstimo e que nós aqui possamos, nos nossos pequenos reinos, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, igualmente sermos servidores do Cristo. Que assim seja. Boa noite, querido amigo, muito bom estar aqui contigo. Várias pessoas comentaram que bom ver o Emmanuel aqui no Evangelho, né? Então seja muito bem-vindo de volta e volte sempre, viu? Eu que agradeço, Emília, e pode deixar que eu volto sim, tá? Eu espero ter ajudado um pouquinho e colaborado nesse assunto, que é tão rico, né? Principalmente as partes finais das instruções dos espíritos, eles são carregados de muito significado, e se a gente deixar cada parágrafo, a gente fica uma meia hora cada parágrafo. Então, eu agradeço o convite. É verdade. E estamos aí Muito para as obrigada, próximas viu? também. Um abraço a todos aí na sua casa e a todos os amigos que acompanharam aqui. Uma ótima noite, uma semana abençoada e até domingo que vem. Tchau, tchau. Até mais.